O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Messias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Uma situação limite que nos obriga a refletir sobre o sentido da vida, sobre a razão da nossa existência, é o sofrimento. Os antigos já diziam que o sofrimento é uma escola. Em grego, patos matos. Numa escola, ou aprendemos, ou ficamos para trás em recuperação, em segunda época, para usarmos uma expressão daquele tempo, ou, em casos extremos, podemos até ser reprovados. E na longa estrada da vida, o sofrimento sempre está batendo à nossa porta com uma certa violência. Usei essas duas expressões, sofrimento e violência, por causa do Evangelho de hoje. E uma frase surpreendente de Jesus: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Uma frase surpreendente que procede de Jesus, se considerarmos que ele diz: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Parece, dizem alguns, que essas duas frases de Jesus se contradizem. Uma hora ele deixa a paz, outra hora fala de violência. Aqui ele é bem explícito: só os violentos conquistam o reino dos céus. A violência, enquanto tal, ela é uma realidade indiferente. A violência, na verdade, é uma força, normalmente extraordinária, que se utiliza para obter algo ou para impedir que algo aconteça. Nesse sentido, existe uma violência boa. Jesus começa a sua vida pública sendo extremamente violento. Ele entra no templo de Jerusalém para rezar e contempla uma realidade absurda. Fizeram da casa do seu pai um covil de ladrões. Jesus imediatamente faz um chicote e derruba as mesas dos mercadores, gritando: tirem isto daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Aqui está a violência boa, que, como eu disse, neste caso, é uma força contrária, hostil, adversária de uma realidade que ali estava se revelando profanadora. Fizeram da casa do Senhor um covil de ladrões. Ali não era oportuno, não era conveniente que se utilizasse do diálogo, da persuasão, da composição,
e de qualquer outra forma, digamos, ordinária de se resolver a situação. Ali tinha que ser violência, que, diga-se de passagem, o texto não nos autoriza a dizer que Jesus usou de violência física ou moral contra quem quer que seja, uma espécie de assédio moral ou assédio físico, nada disso. Ele derrubou as mesas, o texto não diz que ele agrediu alguém. Só os violentos conquistam o reino. A frase de Nosso Senhor é: desde os dias de João Batista até agora. Na verdade, se nós repararmos a pregação de João Batista, era uma pregação violenta. João Batista era violento na sua austeridade porque comia gafanhoto com mel silvestre, vestia-se com roupa de camelos, com peles de camelo, vivia no deserto. A sua própria conduta, o seu próprio comportamento destoavam do pensamento das autoridades religiosas daquele tempo, que o temiam. Segundo, a sua pregação irritava profundamente a corte de Herodes, que tinha um caso com Herodíades, a esposa do seu irmão Filipe, e ele a denunciava. Não te é lícito, dizia ele para Herodes, ter um caso com a mulher do teu irmão. E isso gerou um ódio imenso dela, que esperou o momento oportuno para matá-lo. E ela conseguiu. O que você deseja, disse Herodes à filha dela, que dançou na presença dele, ainda que você pedir metade do meu reino, eu lhe darei. Ela, não sabendo o que pedir, vai à mãe pedir um conselho. E a mãe, nessa hora, viu a ocasião de ir à desforra. Tragam num prato a cabeça de João Batista. Temos também, em linhas gerais, um império romano absolutamente avassalador, que perseguia brutalmente qualquer um que se insurgisse contra ele, punia radicalmente qualquer tipo de rebelião, era absolutamente impiedoso contra quem discordasse das leis do império. Assim, o reino dos céus sofre violência. Aqui está a primeira parte da frase, uma violência má. A violência que faz sofrer os discípulos do reino. A violência que faz sofrer aqueles que estão a serviço, aqueles que são os construtores, aqueles que são os protagonistas da instauração do reino, a começar por nosso Senhor Jesus Cristo. A frase aqui parece colocar dois tipos de violência: a violência má e a violência boa. Não existe um ditado da física, uma lei da física, que a cada ação corresponde uma reação em sentido oposto e com a mesma intensidade? Se você age de uma forma, sempre você vai despertar, nos contrários, uma reação adversa. Ou seja, se você quiser ser santo, ali onde existem as trevas, ali onde vive um coração mergulhado nas trevas, a reação vai ser imediata, de deboche, de hostilidade, de calúnia, de perseguição. Pensemos em Santa Luzia, Siracusa, uma importante cidade da Sicília, uma ilha que fica ao extremo sul da Península Itálica. Ela simplesmente quis se consagrar a Deus num ato violento, ou seja, meu corpo é todo de Cristo, minha alma é toda de Cristo, eu sou consagrada a Ele, pertencerei apenas a Ele, só Ele será o meu esposo. E segundo algumas narrativas do seu martírio, um jovem apaixonou-se por ela. E ela sempre o recusou, e ele teria denunciado a jovem garota de 14 ou 15 anos de idade ao império, que teria exercido uma enorme pressão para que ela abdicasse da fé. Então, a violência má e a resposta de Luzia, a violência boa. Só os violentos a conquistam. Existe uma violência que é pacífica,
quando dentro do nosso coração estamos absolutamente convictos, resolutos, decididos do bem que devemos fazer, ainda que nos custe a própria vida, e da impossibilidade de praticar aquele mal, ainda que com o sacrifício da nossa própria vida. João Batista, um violento na severidade da sua austeridade, na firmeza, na contundência de sua pregação, luzia ao seu modo, e não temos condições de dizer que essa profecia de Jesus arrefeceu ao longo de 2000 anos de cristianismo. Desde João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. A heroicidade dos nossos mártires, a firmeza, a bravura e, ao mesmo tempo, a serenidade brotam exatamente desta convicção. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Os mártires tinham essa consciência muito clara, muito nítida, da dureza das palavras de Jesus, digamos palavras violentas. Quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Por outro lado, essa mesma violência de nosso Senhor Jesus Cristo vem acompanhada da convicção de que isso é a expressão mais cândida da ternura e da bondade de Deus Todo-Poderoso. E conjugar violência com mansidão, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ninguém, portanto, confunda a mansidão de nosso Senhor Jesus Cristo com a leniência com o pecado, com qualquer tipo de absurda cooptação ou concordância de nosso Senhor Jesus Cristo com a prática de qualquer pecado. Antes, e é nesse sentido que se deve compreender a bondade de Deus, a ternura de Deus, a misericórdia de Deus para com o pecador. Curioso que na primeira leitura de hoje, extraída de uma parte muito bonita do livro do profeta Isaías, que tem 66 capítulos, e a segunda parte se chama o Livro da Consolação, que foi redigido quando o povo estava no cativeiro de Babilônia. Se chama o Livro da Consolação porque o capítulo 40, que abre essa segunda parte do livro de Isaías, começa assim: consolai, consolai o meu povo. E essa palavra de conforto, de consolação, num mundo extremamente violento, e ainda está muito viva na nossa mente, aqui na Arquidiocese de Campinas, o que aconteceu recentemente na Catedral da Arquidiocese. Uma violência insana, e confiamos a misericórdia de Deus às almas dos que faleceram, também do autor desta tragédia, que Deus tenha compaixão de suas almas e as coloque no festim dos eleitos. Eu te tomo pela mão, eu sou o Senhor teu Deus, não temas, eu te ajudarei. Não tenhas medo, Jacó, pobre verme, não temais, homens de Israel, eu vos ajudarei, diz o Senhor e Salvador, o Santo de Israel. Para compreendermos a importância dessa profecia e para quem ela se dirigiu, remontemo-nos ao ano 586, quando Nabucodonosor levou os cativos de Israel para o sofrimento que vai durar 70 anos em Babilônia. Às margens dos rios de Babilônia nos sentávamos chorando com saudades de Sião. O Salmo 136 descreve assim o sofrimento, a angústia, a aflição de quem está no auge da desolação, porque é distante de sua terra, porque é impedido de cultuar o seu Deus publicamente, porque conserva a fé em Javé apenas no seu coração, numa circunstância absolutamente desfavorável, de uma miséria, de uma desolação quase que completas e absolutas, nesse período tão purificador,
tão sofrido que foi o cativeiro de Babilônia. Eu os atenderei. Eu, Deus de Israel, não os abandonarei. Que os homens vejam e saibam, considerem e compreendam que a mão do Senhor fez essas coisas. O Santo de Israel tudo criou. Esse é o principal motivo que vai alimentar, consolando, na esperança de um dia eles retornarem para a sua terra, a fé de Israel. O nosso Deus permitiu que estivéssemos aqui por causa dos nossos pecados. Foram os nossos pecados que nos empurraram para essa desgraça. Deus não tem nada a ver com isso. Estamos colhendo aquilo que nós semeamos. Estamos pagando por aquilo que nós cometemos no passado. O nosso Deus, que não é vingança, que não é ódio, que não é dizimação daqueles que Ele criou. O Senhor que não quer a ruína, que não quer a destruição do povo eleito, é bondade, é ternura, é compaixão, é misericórdia. Um dia vai nos tirar dessa situação. O mesmo diz o Salmo 144, misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O seu reino é para sempre e o seu poder de geração em geração. E a frase que, pelo menos a mim, me toca tanto nesse salmo: o Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Celebremos hoje com Santa Luzia a bondade do Senhor. Ela que na situação extrema, ela que teve os seus olhos tirados, arrancados, padroeira de todas as pessoas que sofrem de problema de visão, supliquemos por intermédio dela que o Senhor nos faça sempre enxergar com uma claridade nítida, absolutamente fulgurante, essa verdade que norteia a nossa fé e que traz tanto consolo para a nossa alma. Consolai o meu povo, proclamai a todos eles, o Deus que vos criou não é outra coisa senão amor, paciência e compaixão. Aproxima-te dele, confiante em receber dele a misericórdia se o teu coração está arrependido. Entrega o teu coração a ele, confia nele e ele agirá. E os desejos do teu coração ele atenderá, diz o Salmo 36. Que a ternura do Senhor nos envolva, que a bondade do Senhor nos permita jogarmos-nos em seus braços, em seu regaço, e que a sua misericórdia nos envolva, que sua ternura nos abrace, e que assim, seguros de que tantas vezes nos dirijamos a Deus, temos a certeza de que seremos acolhidos na sua infinita misericórdia, contanto que no nosso coração não haja nenhum vestígio de pecado. Ou, se os cometemos, que o nosso coração arrependido a ele se dirija, seguro de que será perdoado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.